Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento do Falando de Bíblia. Meu amigo, meu barbeiro, Juan, ele tem uma pergunta para o Falando de Bíblia. Ouçam aí. O jogo de bicho, assim como a maquininha, o jogo de bicho é um jogo de azar. E a raspadinha é um título de capitalização. Você acha que eu tô pecando em jogar na raspadinha? Responde aí. Falando de Bíblia, ó. Olha o veneno que o cara me joga. É isso aí, não. Eu vou responder. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder falar com vocês mais uma vez. Nessa feita, respondendo a pergunta do meu barbeiro, Juan Siqueira. Gente, que pergunta. E aí, ele diz que o jogo do bicho, o caça-níquel, né? E fala também sobre o título de capitalização. Ele não diz nem que é raspadinha. E aí, pode o cristão jogar, se envolver com essas coisas? A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, porque todos nós temos algo dentro de nós chamado ética e moral. Tem muitas pessoas que no seu comportamento não existe nenhum tipo de ética. Elas não respeitam nada e vivem a vida sem limite algum. E por isso mostram a sua imoralidade. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias é o vale tudo da fé, que vai desde tomar uma tacinha de vinho, fumar um negocinho elétrico, né? Não, mas eu não sou viciado. Não, isso não me domina. Pecados pequenos que vão minando, né? Conforme alguns dizem, pecadinhos. Eu chamo de pecados corriqueiros, pecados de estimação, porque pecado é pecado em qualquer âmbito, ok? E a recompensa do pecado, o salário dele é a morte. E aí, quando o Juan Siqueira, antes de cortar o meu cabelo e tirar minha barba, ele falou assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta, lá falando de Bíblia. Eu falei, tá bom, vamos filmar aqui, já que você tem vergonha. E filmamos a pergunta dele. Pode ou não pode? Vamos na Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu acho esse texto interessante, porque eu lembro das palavras do filósofo curitibano Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre nem tudo que eu quero, eu devo, e nem tudo que eu devo, eu posso. Uma coisa que chama a outra a reflexão. Quero, devo e posso. Não vamos encontrar uma referência bíblica direta para muitos assuntos na Bíblia. Por exemplo, alguém outro dia me perguntou, pastor, fumar é pecado? Eu falei, olha, não precisa estar na Bíblia. A própria propaganda no final diz assim, o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde, pode provocar câncer. Para que eu vou fumar? Se eu vou estragar fumando o templo do Espírito Santo. Tem coisas que as pessoas nos perguntam querendo autenticidade para continuar pecando. E eu não vou falar somente que a Bíblia é um livro de regras, porque eu não vou diminuí-la. Ela é a palavra de Deus. Também não vou dizer que ela contém, porque ela é a palavra de Deus. Então, Paulo, em outro texto, falando de Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Existem coisas que vêm minando a nossa fé. E aí você vai gastar o dinheiro que você poderia quitar um compromisso, vai tirar do seu aluguel, vai tirar das compras da sua família, do pão que você vai colocar na mesa, para jogar, para fazer uma aposta. A pergunta do Juan é capciosa, porque ele diz assim,
enquanto uma coisa parece não ser legal, e ele fala do jogo do bicho, da caça-níquel, ele também vai dizer que a raspadinha é um título de capitalização, é uma questão de investimento, mas neste investimento isso funciona como aposta. Ou seja, hoje você começa, comprando uma, amanhã você compra duas, passado mais um dia você compra 5, depois, todas as vezes que você vê uma banca, você quer ir correndo lá comprar, antes de você pagar a conta de luz, você quer ir lá comprar sua raspadinha ou quer jogar no bicho, e aquilo vai te dominando, aquilo vai se tornando praticamente algo dominador em você. Pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, diz que tudo aquilo que chama a minha atenção, e eu passo a dar atenção àquilo, aquilo acaba se tornar por um ídolo na minha vida. Eu acho muito interessante esse pensamento dele, porque aquilo pelo qual é a minha motivação pode ser também revelada a minha devoção. Aquilo que eu me envolvo pode estar revelado também a minha fé. E se você dá mais crédito às coisas da terra e não às dos céus, é lógico que você vai ficar com os apontamentos da terra, desde o jogo de bicho, caça-níquel, raspadinha. Se Deus é dono do ouro e da prata, como diz a palavra, e aí? Qual é o maior investimento? Tem gente que não dá R$1 na igreja, não gosta de dar oferta, não gosta de dar dízimo, mas joga no bicho. Olha que assunto polêmico, olha que problema. Eu vou além. Você sabia que tem igrejas que fazem rifas, sorteios na igreja? A partir do momento que só um sai como vencedor, já está complicado. Então aí a pergunta é, o que é ético para mim? O que de fato eu quero? O que eu devo? E o que eu posso? Essa é a regrinha da ética e da moral. Só que eu ainda quero fazer um outro apontamento. Primeira carta de João, capítulo de número 2, lá pertinho do Apocalipse. João escreve o seguinte, verso de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui vem a minha resposta, falando de Bíblia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí? Estou te dando uma resposta na Bíblia. Depois você vai falar assim, e o pastor Paulo não respondeu. Estou te respondendo. Falando de Bíblia. 1 de João, capítulo de número 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando eu aposto que tenho, e se sei que aquilo que tenho foi Deus que me deu, porque o dinheiro que vem na sua mão é por conta do suor do seu trabalho. E se você tem força para trabalhar, quem te deu vida para trabalhar? Força para trabalhar. Aí você vai pegar o seu dinheiro suado, que você trabalhou o mês inteiro, e vai jogar fora, numa coisa que é incerta, se você não tem certeza se vai ganhar ou não? Eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro continuar crendo nas coisas divinas. Porque todas as vezes que o nosso coração, vou falar na linguagem jovem, fecha com as coisas deste mundo, uma das primeiras coisas que acontece com a gente chama-se decepção. E Deus não quer você fechado com o mundo. Deus quer você em comunhão com Ele. Então, meu querido irmão, eu vou dizer para você o meu conselho. O que você puder evitar, evite. Porque você, através da sua vida, pessoas olham para você e querem enxergar a Cristo. Imagina você sendo visto por um irmão da sua congregação
indo lá comprar raspadinha, saindo de dentro de um compartimento onde tem o jogo do bicho, ou você perguntando, que bicho que deu aí? E tem gente que ainda pergunta para a família, o que você sonhou hoje? Se o cara pregar sobre a Arca de Noé e falar o nome de uns 3 bichos, no outro dia é o que ele vai jogar na segunda-feira, depois da mensagem. Olha que coisa doida. Então, meu irmão, eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para nós, creio que nós precisamos usar da nossa ética, não é porque não há um apontamento bíblico direto que a gente pode fazer tudo que a gente quer. Aí a gente entra na ética, quero, devo e posso. Esse é o crivo para o nosso pensamento ético. Será que o que eu quero é o que eu devo? Será que o que eu devo é o que eu posso? Ou seja, é lícito? Convém? Isso me dominará? Isso é para a glória de Deus? Então, numa resposta mais ampla, não jogue seu dinheiro fora, não aposte naquilo que você não tem certeza, invista no reino de Deus. O maior investimento que você pode fazer é o investimento espiritual, porque o mundo passa, e a sua concupiscência, a soberba da vida e dos olhos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Grande abraço, meu amigo Juan Siqueira, Deus abençoe a sua vida, e aqui nós estamos mais uma vez interagindo com os nossos irmãos, os nossos seguidores. Você pode fazer igual o Juan, você pode enviar a sua pergunta ou interagir com a gente lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. Segue a gente lá, vamos caminhar juntos falando de Bíblia.